Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versos de 21 até o 28. Todas as mensagens da série A Glória da Cruz de Cristo, eu tenho abordado esse texto, eu tenho trazido esse texto, ele é clássico, nós já o decoramos, nós já o temos na mente, Mateus 16, do 21 ao 28. Só que hoje eu quero explaná-lo. Eu quero trazer aqui uma mensagem expositiva em cima desse texto, para que você possa aprender e para que você entenda o que diz esse texto. Nós o citamos tanto, nós falamos tanto, mas eu quero que você aprenda com ele nesta noite. O texto, se você quiser acompanhar na mesma versão que nós, ele está projetado aqui, tá certo? Você pode acompanhar, ele diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, arreda-te, Satanás. Aliás, disse a Pedro, perdão, a entonação é outra aqui. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? O título da mensagem desta noite, acompanhando aquilo que nós já temos pregado e aquilo que nós já temos anunciado, é: sem cruz não se segue a Jesus. E nós temos que ter isto em mente, que sem a cruz, sem passarmos pela cruz, nós não temos condições, reais condições de seguir a Jesus. Não temos dentro de uma perspectiva do Evangelho, que é diferente da perspectiva religiosa. É diferente de todo o conceito religioso que foi armado e inculcado durante séculos na cabeça das pessoas. O Evangelho é diferente de todo esse sistema humano religioso que está posto aí. E é isso que nós temos visto até aqui. E é engraçado que não foi tramado, não foi arquitetado. Nós temos buscado conduzir a igreja, queridos, de uma maneira bem arquitetada. Nós temos projetos, temos planos, nós temos alguns direcionamentos e nós temos buscado cumpri-los para que isso se reflita na vida da igreja, para que isso se reflita na vida de Toledo. O nosso ideal, o nosso desejo é que a nossa igreja impacte a vida de Toledo, seja luz do Senhor na sociedade onde nós vivemos. Então nós temos organizado isso. Mas algumas coisas o Senhor faz conosco de uma maneira maravilhosa. E uma delas é que nesse trimestre, a revista da Escola Bíblica dos adultos, dos que estão aqui no templo, ela parece que está bem concatenada com aquilo que nós temos pregado. A cada domingo, a lição que é trazida parece ser uma prévia daquilo que vai ser pregado à noite. Então nós temos ensinado isso. Nós temos ensinado um sistema do Evangelho e não da religião. Perdão.
Nós temos ensinado um sistema bíblico, onde você vai ser equipado e equipada para fazer a diferença no mundo aonde você está inserido. E nós temos aprendido que no verdadeiro evangelho, a cruz é um instrumento de Deus para destroçar a glória humana, para despedaçar todo o orgulho humano e estabelecer na vida dos eleitos de Deus a glória perdida lá no Éden. Então nós vimos e temos visto que a glória de Deus é restaurada em nós quando nós já não servimos mais o pecado. Antes, mortos para o pecado, nós nos tornamos servos vivos para Deus. Vimos isso em Romanos 6, verso 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, a glória do Pai, ela é estabelecida em nós por meio da cruz de Cristo. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, da sua entrega, do seu amor vicário. Através daquilo que Cristo fez por nós. Através daquilo que Cristo fez por você. A glória do Pai é restaurada em nós. É restaurada em ti, na tua vida. Não para soberba, arrogância ou orgulho humano, não. Mas que através de nós, essa glória resplandeça. E o nome do Senhor seja glorificado. Estou com a garganta um pouco irritada. Vou tentar tossir o mínimo possível. Quando nós olhamos então para a mensagem que tem sido pregada, nós devemos entender que Jesus morreu a nossa morte. A morte lá do Calvário, a morte da cruz não era de Jesus. Não era para ele. Era tua. Era minha. Era nossa. Ele morreu a nossa morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos incapazes, por causa da nossa depravação total, de enxergarmos a glória desse Deus. E ele então, num ato de amor, cumprindo a vontade do Pai, ele morre a nossa morte. Ele toma a cruz que era nossa. Nós deveríamos morrer na cruz. Aquele madeiro maldito, vergonhoso, escandaloso, era para mim e para você. Mas ele toma a nossa cruz, morre em nosso lugar, derrama sobre nós o seu sangue remidor, para que então nós pudéssemos encontrar, ou sermos encontrados, melhor dizendo, por tão grande e maravilhosa salvação de Cristo Jesus. Então ele morreu por nós. O Pai deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, isso está lá em 2 Coríntios 4,10, prosseguimos na nossa caminhada, pregando e vivendo o Evangelho da salvação. E guarde esse texto na tua mente e no teu coração. Guarde essa referência, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Assim deve ser a caminhada do cristão. Só que daí nós olhamos para o nosso texto. Para o texto que nós lemos aqui nessa noite. O texto de Mateus 16. O texto de Mateus 16, os versos de 21 a 28. E nós olhamos ali, Jesus anunciando que ele haveria de ir e morrer em nosso lugar. Só que Pedro, refletindo um sentimento e um entendimento que estava na mente não só dele, mas dos outros apóstolos também, faz uma reprovação a Jesus. Pedro, alguns vão dizer, não, pastor, Pedro estava possuído da glória, ele queria poupar Jesus. Não é assim. Ao ponto do Senhor olhar para ele e dizer assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas dos céus. Os discípulos estavam, como diz J.C. Riley, estavam com visões, intenções e pensamentos equivocados, com impressões equivocadas a respeito de Cristo e a respeito do que Cristo viera fazer sobre a face dessa terra. Então, tal como Pedro, eles não suportavam a ideia da crucificação.
E essa ideia, esse mesmo sentimento tem sido hoje cultivado no meio evangélico. Os evangélicos dos dias atuais, eles têm abominado a ideia da crucificação. Porque crucificação arremete a sacrifício, a renúncia, a morte, a não prazeres. Cruz arremete a entregar a vida e a dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o evangelho que tem sido pregado no mundo evangélico, como nós vimos hoje, por isso que eu digo, a revista hoje ela deu uma prévia do que nós íamos falar, mostra um Cristo sem cruz, que mais parece um vovô bonachão, que passa a mão na cabeça dos crentes, não precisa de sacrifício não, não precisa de passar por nenhum tipo de tribulação não. O mundo evangélico de hoje, a religião dos dias atuais, abomina a ideia do sofrimento. Abomina a ideia do sacrifício. O mundo religioso hoje tem conduzido a igreja por uma senda larga, confortável, aonde passa qualquer um de qualquer maneira. O mundo evangélico hoje diz, venha como está e permaneça da mesma maneira. Mas o evangelho de Cristo não é assim. O evangelho de Cristo diz para essa ideia, arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas do reino. Importa que o Filho do Homem sofra, importa que aqueles que estão com ele também passem por sofrimentos, sejam aperfeiçoados. E que a glória do Senhor resplandeça então em suas vidas. Aqueles homens, aqueles discípulos, refletiam um pensamento que é muito comum hoje. Eles sonhavam com honrarias, com títulos, com recompensas temporais no serviço do Mestre. Eles não entendiam que o verdadeiro cristão, ou os verdadeiros cristãos, a exemplo de Jesus Cristo, precisam ser experimentados no sofrimento. O próprio Jesus, antes de dar início ao seu ministério terreno, passa por 40 dias e noites de jejum, andando num deserto. E logo depois, quando qualquer evangélico pensaria em fazer um multishow, né? Um show grandioso, cheio de luz e pirotecnia, no caso de Jesus acontece o quê? Ele passa pela tentação de Satanás. Muitos crentes diriam, desgraça pouca é bobagem. Por quê? Porque hoje se nega o sofrimento. A gente reclama de tudo. Hoje tudo se tornou difícil. Esses dias, eu preciso contar esse testemunho. Estava indo sozinho, resolver um negócio, e a cabeça cheia de problemas, né? Cheia de coisas, algumas notícias que eu tinha recebido, algumas coisas da igreja que precisava resolver, e aquele monte de coisa. Isso bem numa segunda-feira, que é um dia ainda tenso, né? Não que eu não goste de segunda-feira, mas é um dia bem tenso. Eu estava dirigindo e eu comecei, na minha mente, a murmurar, por que disso, por que daquilo, por que disso, por que daquilo, por que disso, daquilo. E de repente o Senhor falou comigo de uma maneira, queridos. Se eu ficar vermelho aqui, ela vai refletir bem aquilo que eu senti na hora. Eu fiquei envergonhado com o que Deus disse para mim. E o Senhor disse para mim assim, olha, você está reclamando? Sentado num carro com ar-condicionado? Reclamando de barriga cheia? Os teus filhos estão na escola agora saudáveis? Tua esposa está lá na tua casa? Você tem o que comer, o que beber e o que vestir? Você está reclamando. Pense numa mãe que está agora levando os seus filhos de cadeira de roda para fazer uma hemodiálise. Pensa naquela pessoa que não tem a esperança da glória eterna. Pensa em quantas pessoas estão sofrendo ao redor do mundo e você reclamando. E muitas vezes essa é a vertente humana para a religião dos dias atuais. A gente só reclama. Nada está bom. Aqueles discípulos tinham essa mesma ideia. E quando Jesus vem trazer a ideia do reino, eles dizem, não, de jeito nenhum.
morrer, padecer, enfrentar lutas. Não, Senhor. E o Senhor então traz lições dentro desse texto, corrigindo maus entendimentos, usando palavras peculiarmente solenes, a qual faz muito bem ao meu e ao seu coração que nós guardemos, aprendendo delas nessa noite. A primeira, o Senhor Jesus ensinando o verdadeiro evangelho, ele diz assim, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se nós queremos combater os desvios do mau evangelho, da má pregação, do mau ensino, da má vivência, se nós queremos viver o evangelho verdadeiro e seguir a Jesus, a primeira atitude, a primeira palavra que nós devemos ter, refletindo dentro de nós é essa: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O verso 24, o Senhor Jesus diz, então, disse Jesus aos seus discípulos, e veja bem, não foi só a Pedro, porque a ideia era corrente no meio de todos. Ele disse a todos os discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos chama a uma atitude, ele não está dizendo, eu vou pegar a tua cruz, eu vou fazer aqui um bem bolado, eu vou fazer uma oração forte, e eu já disse para você, eu volto a repetir, não me peça oração forte, eu nunca vi oração fraca. Já vi crente fraco, que vai produzir tudo fraco. Gosta da história, uma oração forte. Não existe isso. Você não acha isso na Bíblia. Aquele pastor fez uma oração forte. Isso é abominável. A oração dos filhos de Deus, ela tem poder porque ela é feita em nome de Jesus. Jesus não fez nenhum, e não jogou também um pó de piripimpim sobre o povo ali, e disse, olha, vocês vão me seguir. Não, ele disse, olha, neguem-se a si mesmo, tomem a vossa cruz e siga-me. O nosso Senhor com isso dissipa os caros sonhos dos seus discípulos, dizendo-lhes que os seus seguidores devem tomar a cruz. O Senhor não acalenta, o Senhor não passa a mão na cabeça, o Senhor não faz um culto de restauração, quebra de maldição, cura interior, não faz nada disso. Você quer seguir-me? Negue-se a si mesmo. Tira essas ideias furadas que você tem da tua cabeça. Esse evangelho capenga que você está carregando aí. Para com isso, vai ler a Bíblia, tome a tua cruz e siga-me. Essa é a primeira palavra que o Senhor diz a eles. Veja bem, o Senhor Jesus não sentou com eles e falou, vem cá, meu filho, vamos fazer uma terapia. Vamos fazer uma terapia aqui. 10 sessões de terapia. Você está passando por lutas interiores. Eu te entendo, é difícil. O Senhor olha para eles. E usar uma expressão aqui, que ia ser literal, né, com sangue nos olhos, e diz, olha, miseráveis. Tira essa ideia tosca da cabeça de vocês. Tomem vossas cruzes. Tome a sua cruz e siga-me. É isso que o povo de Deus está precisando ouvir hoje. Abram mão de vocês. Abram mão dessas ideias que vocês têm. Deixem de serem si mesmados, de olharem só para vocês, para o umbigo de vocês, para a vontade de vocês. Pare de me dar trabalho. Neguem-se. Abram mão. Tomem a cruz. Vocês precisam ser humilhados, esmagados, espizinhados. Sigam-me. Mas não vão me seguir para dar um rolezinho. Não vão me seguir para uma festa. Vocês vão me seguir para o Calvário. Porque lá é o lugar do pecador. Então o Senhor Jesus dissipa essa ideia e diz para eles, tomem a cruz.
O glorioso reino pelo qual eles estavam esperando, de modo nenhum haveria de ser estabelecido prontamente. Não ia acontecer de uma hora para outra. Seus seguidores precisavam aceitar previamente a perseguição e a aflição, se desejassem servir ao Senhor. E se nós queremos servir a Cristo, nós devemos estar dispostos a sofrer. Se você quer ser uma cristã autêntica, se você quer ser um cristão autêntico, saiba, você vai ter sofrimentos. Você vai ter sofrimento no teu casamento. Porque o teu cônjuge, quando vê você servindo ao Senhor com retidão, andando diante do Senhor com equidade, com seriedade, ele vai te perseguir. Vai te chamar de beato, de beata, de carola. Vai falar que você está ficando louca. Vai falar que você está perdendo a tua razão. Está ficando radical. E daí por diante. Lembrei, eu estava aqui lançando os adjetivos, vai falar que você está ficando fanático. Perseguição. Tome a tua cruz e vá. Não pare de caminhar. As pessoas vão olhar para você e vão desprezar a tua postura. Continue firme. O diabo vai lançar de todos os estratagemas para tentar te destruir. Permaneça firme, tomando a tua cruz e caminhando com Jesus. Se desejam salvar a sua vida, precisam estar dispostos a perder a vida. O cristão precisa entender isso de uma vez por todas. Senhor, eu quero a tua glória sobre mim. Nós cantamos aqui agora há pouco, emocionados, Santo Espírito, vem inundar, vem encher. Só que nós não estamos dispostos a perder a vida. Não estamos dispostos a abrir mão dos nossos próprios desejos, vontades. Não temos coragem de assumirmos um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Numa botija dessa, não tem como encher do óleo do Espírito Santo de Deus. É botija furada. Não transborda. Pelo contrário, se perde pelo caminho. O Senhor Jesus disse, vocês querem alcançar coisa boa? Percam sua vida por amor a mim. Abram mão de tudo o que vocês estão pensando aí. Os nossos próprios desejos. E o que era isso? O que o Senhor Jesus estava dizendo para eles? Olha, essas honrarias, esse conforto, esse bem-estar, esse medo de ser confrontado. Nós temos muito medo de ser confrontados, de sermos confrontados, de que descubram os nossos pecados, de que saibam de quem realmente se trata cada um de nós. Nos escondemos, criamos uma personalidade, criamos um personagem que todos admiram e que muitas vezes esconde podridão por trás, morte, pecado. E o Senhor Jesus está dizendo, abra mão de tudo isso. Abram mão das próprias vontades que vocês têm, dos anseios deste mundo. Vocês gastam muito tempo tentando crescer. Vocês gastam muito tempo tentando alcançar os privilégios e os prazeres desse mundo. Parem com isto. Senhor, mas a vida é muito curta. Sim, para quem não tem Jesus, a vida é um sopro. Se você comunga desse lema, a vida é muito curta, é porque Jesus não é o teu Senhor e Salvador, porque a minha vida é eterna. Ela não se acaba aqui. Eu tombo aqui e caio no céu. Já no rastro da glória do Senhor. A minha vida não acaba aqui, a minha vida não é curta, ela é eterna. Porque ela foi me dada pelo Senhor na cruz do Calvário. Eu a perdi, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você quer ganhar a vida, você tem que perder essa vida que você tem aqui. É bom que compreendamos com clareza essa questão. Não devemos ocultar de nós mesmos o fato de que o verdadeiro cristianismo traz consigo uma cruz diária nessa vida, enquanto oferece uma coroa de glória na vida futura.
Guarde isso com você. Pastor, gostei dessa frase. Está lá no meu Facebook. Depois você entra lá e eu coloquei ela para você lá. Nós devemos abrir mão das glórias deste mundo para alcançarmos uma coroa inacessível, indestrutível, gloriosa e incorruptível lá no céu. Agora, é uma questão de perspectiva. Crentes aterrados, crentes que só olham para as coisas desse mundo, não conseguem ter uma perspectiva da glória eterna. E só há uma maneira de mudar essa visão. Quando o Senhor Jesus entra e toma a nossa vida e nos direciona. É só pelo Espírito Santo de Deus. É uma transformação que vem dele. Nós precisamos entender isto. Que a vida cristã, ela traz consigo uma cruz diária. A carne precisa ser crucificada diariamente. Precisamos resistir ao diabo dia após dia. O mundo precisa ser vencido. Há uma guerra declarada e muitas batalhas a vencer. Agora, o que acaba acontecendo? Sentamos, deitamos eternamente em berço esplêndido, né? Ao som do mar é luz e o céu profundo, né? Isso não é o Pablo Vittar que escreveu, tá? Isso é o hino nacional, tá bom? E aí o que a gente faz? Fica esperando. O crente não quer mais lutar. Luta é sofrimento. Já viu o campo de batalha onde todo mundo, enquanto o povo está lá dando tiro de fuzil, você está lá assando picanha? Não. É sofrimento. É comida racionada, é dificuldade, é luta. Os cristãos perderam essa perspectiva. E tudo isso é o acompanhamento inseparável da verdadeira religião. O céu nunca será conquistado sem tais batalhas. Nunca houve declaração mais verdadeira do que essa. Nenhuma cruz, nenhuma coroa. Os marombeiros não têm aquela no pain, no gain? Nós temos essa, sem cruz, sem coroa. Pastor, mas é complicado isso. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Se nunca descobrimos isso por experiência, a nossa alma está em uma pobre condição. Estamos perdidos. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a primeira coisa que você tem que guardar no teu coração. Quer seguir a Jesus? Quer viver um cristianismo verdadeiro? Você quer ser o reflexo da glória do Cristo vivo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Comece a seguir Jesus. Segundo lugar, o nosso maior bem, ganhamos na cruz. O maior bem que você pode ter, se você quer seguir a Jesus, ele é ganho lá na cruz. O verso 26, Mateus 16, deixa a tua Bíblia aberta lá. Mateus 16, verso 26 diz assim, olha, pois, que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? Queridos, essas devem ser as perguntas mais inquietantes para quem quer viver a vida cristã. O problema é que isso já não nos incomoda mais. Estamos tão aterrados que nós já nem mais nos preocupamos com a nossa própria alma. O nosso Senhor nos ensina esta lição, fazendo uma das mais solenes indagações contidas no Novo Testamento. É uma pergunta tão bem conhecida e tão frequentemente repetida, que as pessoas geralmente perdem de vista o seu caráter prescrutador, o seu caráter inquiridor, que está confrontando a gente. Quando o Senhor Jesus faz essa pergunta, Ele está fazendo para nos confrontar. O que adianta você ter tudo e perder a tua alma? O que o homem dará em troca de sua alma? Mas às vezes a gente se acostuma com a palavra, ela se torna tão comum para nós, que nós perdemos a noção da profundidade do poder que há nela. Eu fiz essa mesma comparação um dia pregando aqui a respeito da história de Jó. A história de Jó se tornou tão comum para nós, que nós achamos assim, Jó sofreu 2, 3 dias, foi rapidinho, já resolveu. Não. Jó passou durante anos de sofrimento, até ele poder declarar, antes de eu te conhecer, só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem.
Não foi de um dia para o outro. Não deixe que as coisas se tornem comum e você perca a noção do verdadeiro poder e da ação e da palavra de Deus para a tua vida. Essa é uma pergunta que deveria soar em nossos ouvidos como uma trombeta. Sempre que somos tentados a negligenciar os nossos interesses eternos. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter carro importado, mansão, viajar durante a tua vida toda por todos os lugares do mundo, poder desfrutar de todos os prazeres se você perder a tua alma? Tem gente trocando a eternidade por 50, 60, 70 anos de vida. Por prazeres. Perderam a noção do que é viver para Cristo. O mundo os seduziu. Eles perderam a expectativa da glória. Isso é a coisa mais terrível que pode existir. Pessoas vivendo para si mesmo, para os seus prazeres. O que aproveita isso tudo? Quando fechar a tampa do teu caixão, nada do que você conquistou vai com você. Mas se você não foi conquistado para a glória, você não estará com o Senhor na eternidade. Não estará com o Senhor na eternidade. E não adianta tentar comprar a eternidade depositando no gasofilácio. Porque a vida cristã não se compra. As bênçãos de Deus não se compram. Deus não barganha conosco. Nós perdemos a noção dessa pergunta. E quando essa pergunta vem, só pode haver uma resposta para ela. Nada existe sobre a terra ou debaixo da terra que possa compensar pela perda de nossa própria alma. O Senhor Jesus está dizendo, filhos, abandone esses anseios e desejos humanos, esse desejo por poder, por conforto, por reconhecimento. Abandone esse desejo por prazer, por satisfazer o seu próprio umbigo. Abandonem tudo isso, neguem-se. Quando o Senhor Jesus nos chama à negação de nós mesmos, é isso, abra mão de tudo isso. Preocupem-se com vossa alma. O mundo e tudo quanto nele está contido é apenas temporal. Ele está gradualmente desaparecendo, perecendo e dissipando-se. Isso tudo vai acabar, queridos. Nós estamos acabando. A vida passa e nós voamos. Passou. E daí? O que será de nós? O que será de mim? O que será de você? Esse mundo acaba, mas a alma é eterna. Essa palavra é a chave de toda a questão. Guardemos ela no profundo de nossos corações. Estamos titubeando na nossa religião? Acaso tememos a cruz? O caminho nos parece muito estreito. Está difícil para você ouvir essas mensagens, ser confrontado com toda essa verdade. Que as palavras do nosso Senhor Jesus então ressoem no teu ouvido. Que proveito há nisso tudo? Que aproveitará o homem deste mundo se ele perder a sua alma? E assim nós não duvidemos mais. Pelo contrário, que possamos viver uma vida com o Senhor Jesus. A tentação para desistirmos vai ser tamanha, vai ser grande. Os desvios que vão tentar aparecer vão ser tamanhos. Mas sempre pense, o que eu vou ganhar com esse mundo? O que eu vou ganhar agradando a homens? O que eu vou ganhar adquirindo as coisas desse mundo se eu perder a minha alma? E só há um que pode salvar a tua alma. Só há um que pode pagar o preço por ela. E aliás, o preço já foi pago. É o Senhor Jesus. E Ele nos chama a segui-lo, negando-nos e tomando a nossa cruz. E esse bem, Ele dá aos seus mediante a morte e morte de cruz. Por isso, nós aprendemos que o nosso maior bem, ganhamos lá na cruz. Em terceiro e último lugar, precisamos aprender, dentro dessas palavras do nosso Mestre,
que Jesus retribui com glória os mortos na cruz. O Pai, ao responder a Pedro, confrontando não só o anseio de Pedro, mas de todos os discípulos, ele diz assim: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque que proveito há do homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? E aí o Senhor Jesus vem com uma palavra, que está lá no verso 27, que é maravilhosa. Não é só burdoada não, viu gente? O Senhor Jesus, ele vem e traz as suas promessas. Ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Ele vai voltar. Essa é a nossa viva, clara e segura esperança. Jesus vai voltar com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. E nessas palavras de Jesus, há profunda sabedoria, queridos. Quando são vistas em conexão com aquilo que nós já aprendemos anteriormente. Quando nós ligamos com aquilo que nós já vimos anteriormente. Jesus conhece o coração do homem. Ele conhece o meu e o teu coração. E Ele está observando em todo o tempo os nossos corações, viu? Ele está observando a nossa mente. Ele estava observando a minha mente reclamando lá dentro do carro. E Ele veio, não deu um tapa de luva de pelica não, foi de luva de boxe cheia de concreto ainda. Assim, ó. Eu fiz um propósito comigo. Coloquei até na minha agendinha do celular. Todo dia ela apita para mim. Mais um dia sem reclamar. Mais um dia sem reclamar. Mais um dia sem reclamar. E o Senhor Jesus, Ele olha para o meu e para o teu coração. Ele conhece o coração do homem. Ele sabe o quão prontamente nos deixamos desanimar. E como, a exemplo do antigo povo de Israel, ficamos impacientes no caminho. Lembra? O povo recebeu maná, codornizes. Deus tirou o povo de maneira miraculosa, salvou os primogênitos do povo de Israel, enquanto passou com morte nos primogênitos do Egito. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor livrou o povo de todas as pragas. O povo sai marchando num trajeto de 40 dias. E em pouco tempo, o que acontece? Por que não deixou a gente lá? Lá a gente comia pepino, lá a gente comia carne, lá a gente isso. A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo de tal maneira que a caminhada de 40 dias se tornou de 40 anos. Uma geração foi ceifada. Tamanha a ira do Senhor. Isso é uma outra coisa que nós precisamos entender, tá? Parar de pregar o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, como um Papai Noel bonzinho que só dá bala no Natal. O Senhor Jesus vai vir com ira consumidora sobre a vida dos pecadores. E Ele há de julgar os impuros e os ímpios. Ele vai vir com mão pesada, sim, sobre a vida de todo ímpio, injusto e pecador. Nós precisamos parar com esse espírito reclamador, murmurador. Tanto porque, queridos, a murmuração, ela é um agente poderoso do desânimo. Pessoas que reclamam tendem a desanimar. E pior, tendem a desanimar os outros. Os provérbios vão ensinando isso. Usam o ambiente feminino, né? Dizem, é melhor morar no eirado, lá dentro da casa com a mulher rixosa. Com o homem rixoso também. Com o crente rixoso. O crente se transformou num povo reclamão. Suga a energia dos outros. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Não é bajulação, tá? E não é lisonja também. Mas o Senhor sabe disso. Eu tenho agradecido a Deus, dia após dia, pela vida da nossa igreja. Porque nós não temos sido um povo reclamador. Não temos sido um povo que tem perdido energia reclamando. E por isso o Senhor tem nos permitido caminhar e crescer. Eu tenho louvado o Senhor dia após dia. Tem sido dias difíceis? Sim. Mas eu confesso para vocês que tem sido dias também gloriosos para a minha vida. Tenho me sentido assim, maravilhado com o que Deus tem feito. Não só na minha vida, mas no meio da igreja.
Tem sido um prazer, pastoreio aqui nesse lugar. E que isso se mantenha. Porque a murmuração, ela tende a desanimar, a sugar energia, a trazer um clima ruim, a trazer peso. Ninguém quer ficar do lado de um reclamão, de um murmurador. Ninguém quer nutrir amizade com uma pessoa assim. O Senhor também olha com maus olhos para aqueles que ficam reclamando. Então, não faça isso. Não traga mais desânimo, pelo contrário, Lamentações de Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Olhe para o que Deus tem feito. Olhe para o que Ele já fez, porque Ele tem feito e por aquilo que Ele prometeu que irá fazer. Um dia Ele irá voltar. E quando Ele voltar, oh aleluia, glória a Deus, nós seremos retribuídos de todo o penoso trabalho, de todas as lutas, de toda a dificuldade, de todo marido reclamão, esposa reclamona, filho desobediente, e de todo o calor, e de todo o trabalho, de tudo. O Senhor há de nos recompensar. Ele está lá anotando a agendinha dele, ó. Hoje é dia 18, né? Dia 18 estava um calor, eles foram na igreja, eles se mantiveram lá, eles ouviram a palavra, ó, vamos retribuir aqui. Põe mais um pouquinho de ar-condicionado no céu. Já falei que no meu céu tem ar-condicionado, né? Põe lá mais um pouquinho para eles se sentirem confortáveis. Ele vai recompensar. Por isso, Ele nos deixa uma preciosa promessa. Ele nos lembra de que virá a este mundo uma segunda vez. Tão certo quanto veio pela primeira vez. Ele nos diz que esse será o tempo quando os seus discípulos receberão a recompensa. Haverá glória, honra e galardões em abundância. Algum dia, para todos quantos têm servido e amado ao Senhor, Ele irá retribuir. Louvado seja o nome do Senhor. Agarre-se nessa esperança, agarre-se alegre, trabalhe para o Senhor. Ele virá retribuir-nos. Ele virá nos recompensar. Mas isso será na dispensação do segundo advento, e não na dispensação do primeiro. O que é amargo virá antes do que é doce, e a cruz antes da coroa. Um dia Ele virá nos coroar, mas primeiro precisa passar pela cruz. O amargo antes do doce. É aquilo que a gente faz com os nossos amados filhos. Quer chocolate? Vai comer um bife de fígado. Tem que almoçar primeiro, não tem? Tem que almoçar primeiro. Você já vai dando salgadinho, chips para eles antes do almoço? Não, né? Apesar que hoje os pais têm feito isso, né? Aí os filhos não comem bem, fica todo doente, não sabe por quê. Tem que comer certinho, viu, gente? Dar comidinha, né? Fazer tudo certinho. A gente fica com dó, tem dó dos filhos, né? Fica lá, mas antes do chocolatinho tem que comer a comidinha. Antes do doce vem o amargo. Nós estamos passando por lutas e tribulações, mas saiba, um dia o Senhor nos dará a sua glória. E não é sabor de mel não, viu gente? Você lembrou daquela música Tem Sabor de Mel? Esquece dessa música também, deleta ela da sua vida. Tira ela da sua playlist, tá? A vitória do crente tem sabor de mel não, tá? A vitória do crente é essa música do Recalque Gospel, né? Então, o primeiro advento, ela foi a dispensação da crucificação. O segundo é a dispensação do reino. Precisamos nos submeter e tomar parte com o nosso Senhor em sua humilhação, se queremos um dia compartilhar da sua glória. Sem cruz, sem coroa. Quer participar da glória do Senhor? Tem que passar pelos sofrimentos da cruz. É aí que entra o evangelho verdadeiro. É isso que não tem sido pregado. É isso que não tem sido ensinado. O que tem sido ensinado para você é o seguinte: deposita aqui uma quantia gorda e vai vir bênçãos sem limites. Aí o crente ganancioso, porque quem só aceita isso que é ganancioso. O crente ganancioso, movido pela ganância, fala: opa, é comigo. Vai lá e deposita tudo. Sai pelado, sai sem dinheiro, sai devendo e sai sem bênção. Como diria o caipira, sai com o borná vazio. Só crente ganancioso pensa dessa maneira. Barganha com Deus. Nós não.
Nós tomamos parte da cruz de Cristo, seguimos a Ele no seu sofrimento, por quê? Porque sabemos que um dia, e a vitória do Senhor é certa, querido. Já aconteceu, ela é certa, ela é garantida. E nós seremos coroados também na sua glória e no seu poder. Aí reside o verdadeiro evangelho. Eu não posso dizer para você, tudo vai ser flores. Porque o próprio Senhor Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. Quantas? Não sei. Muitas. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, quando eu leio o apóstolo Paulo fazendo a descrição de seus sofrimentos, eu olho e falo assim, Senhor, eu nem sofri ainda. Eu nem sofri ainda. Ele vai contar açoites, fustigações, naufrágios, o jejum forçado ficou na minha mente, né? E hoje um dos confortos que a gente tem é o quê? Comer. Não é? Paulo falou, eu tive jejuns forçados. Eu tive que comer. Mas em tudo eu me glorio no Senhor. Olha só, gente, que maravilha. É assim o testemunho do crente. Temos ouvido, então, sobre a necessidade de tomar a cruz e de negarmos a nós mesmos. Nós já tomamos a nossa própria cruz. Olha aqui para mim. Você já tomou a tua própria cruz? Você está carregando a tua cruz diariamente? Sim, pastor, eu estou morando com a minha sogra. Não é disso que eu estou dizendo. Só para deixar mais leve, viu, querido? Se a minha sogra não veja, eu sou aquele que não pode fazer piada com sogra. Minha sogra é um anjo. É um amor. Falo que a minha sogra é um anjo que caiu do céu porque quebrou a vassoura, né? Nós temos tomado a nossa cruz. Nós temos tomado parte no sacrifício de Cristo. Nós temos vivido a vida cristã de maneira séria, profunda, verdadeira, com hombridade e retidão. Temos ouvido sobre o grande valor da alma humana. Acaso vivemos como quem acredita nisso? Que a alma tem valor. E que nada nesse mundo é mais valiosa do que ela. Nós temos ouvido sobre a segunda vinda de Cristo. Estamos aguardando esse segundo advento com esperança e alegria. Feliz o homem, feliz a mulher, que pode dar respostas satisfatórias a estas perguntas. Feliz o homem e a mulher que entende que a glória do Senhor está por vir sobre as nossas vidas. Não é o melhor está por vir. Abominemos também essa mensagem da nossa mente. O melhor do Senhor já veio. Está sobre nós, reina sobre nós e reinará eternamente. O melhor do Senhor Jesus, o melhor de Deus já veio para a tua vida. É o Senhor Jesus. O melhor de Deus já aconteceu e continua acontecendo e sempre acontecerá, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas que nós possamos responder positivamente essas perguntas. Senhor, eu estou firme, firmado na rocha. Senhor, eu estou jubiloso, sabendo que um dia o Senhor retribuirá. Hoje tem sido difícil, Senhor. Hoje tem sido complicado. Olha, Pai, nós estamos prestes a suar sangue, mas louvado seja o nome do Senhor. Eu me glorio nessa tua cruz, Senhor, e sei que o Senhor virá sobre as nuvens, com poder e glória, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E quando esse dia vier, Senhor, eu terei a alegria, tenho a convicção, a certeza, mesmo não merecendo, mas eu tenho a convicção de que eu virei. Entre para o descanso do teu Pai, servo bom e fiel. Que nós possamos entender isto. E que nós possamos entender que sem essa cruz, não se segue a Jesus. Sem o sacrifício, não terá coroa. Mas o dia da coroa, queridos, nesse dia vai compensar toda a luta, tribulação e dificuldade, em nome de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Bondoso, eterno e santo Deus, nossa gratidão ao teu nome, pelo teu cuidado e graça. Gratidão ao teu nome pela tua palavra. Gratidão ao teu nome, Senhor, por podermos aprender de ti e sairmos daqui, Senhor, sabendo que a tua glória se manifesta sobre a vida daqueles que são chamados por ti. Dá-nos, Senhor, força, coragem, resiliência. Dá-nos, Senhor, capacidade para enfrentarmos as lutas. E que em todos os momentos façamos isso com extrema alegria,
E que possamos, ó Pai, entender que a alegria do Senhor também é a nossa força. Capacita os teus filhos para essa semana que está por vir. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.